a gente olha a página 47, vamos começar na 46. Our truantly and wanton minds are of this temper. We are apt to straggle out of our places, or from giving attendance to those special services which the Lord calls for at our hands, and to lay out themselves upon things that are not pertinent. And further than we are awed with the apprehension of God's sight and presence, who calls for the daily attendance of our thoughts when we draw nearer unto Him, to see and observe our carelessness, and will proceed in judgment, and execute punishment upon us for it. It's scant possible to hold the bent of our thoughts awful to the business we have in hand. It was the curse which attended Jonah when he departed away from the presence of the Lord, and from following his commands he followed lying vanities. And it's the peculiar plague which is appointed in the way of providence and the Lord's righteous proceedings to befall all who bestow not their hearts upon him. They walk in the vanity of their minds, and the reason is rendered. They are strangers from the life of God. When our thoughts start aside from under the government of God's wisdom, the rule of truth and stability, they wander up and down in the ways of error and vanity, and find no end or measure, follow vanity and become vain. Nor can they attain any stability before they return thither. As your vagabond beggars and vagrant people in the country from whence we came, there is no possibility to fasten them to go and employ any employment or settle them in any place before they are under the eye of God and awed with His presence. It's not possible to stop them from pursuit of vanity, or confine them to settle considerations of that which concerns our duty and comfort. The rule is one, like itself. It's accompanied by stability and rest. If once we go astray from that, there is neither end nor quiet in error, but restlessness and emptiness. The sea, while it keeps the channel, the course is known, and the mariners can tell how to advantage their passage. But if once it exceeds the banks, no man can tell whether, in this case would be whether, it will go or where it will stay. Our imagination, like the vast sea, while we eye the rule and are ordered by the authority of it, we knew our compass, but once go off, and we know not whether we shall go or where we shall stay. Be watchfully careful to observe the first wanderings and outstrayings of thy thoughts, how they first go off from the attendance of the work in hand, and look off from the matter thou settest thyself to meditate in. To mediate. Oh, sorry, I'm lost. To meditate in. Immediately recall them back, bring them to their tasks again, and set them about their intended work. If often then fly out and follow fresh occasions that Satan or a man's corruption shall suggest, take them at the first turn, and often again settle them upon the service, until at last by a constant custom of our minds and thoughts immediately then the work upon the service, until at last by constant custom of our mind and thoughts will buckle handsomely to their business, after they kept in by a daily care. Vamos ler em português agora. Nossas mentes rebeldes e devassas são desses temperamentos. Somos capazes
de nos afastarmos de nossos lugares, ou de atender aqueles serviços especiais que o Senhor pede em nossas mãos. Lançar-se sobre as coisas que não são pertinentes e mais do que estamos impressionados com a apreensão da visão e presença de Deus, que exige o entendimento diário de nossos pensamentos. Quando nos aproximamos dele, vemos e observando o nosso descuido e procederes, e procederemos em julgamento e executaremos peculiar, judgment. E, né, ele procederá, eu falei errado, ele procederá em julgamento e executará punição sobre nós por isso. É pouco possível, né, manter a inclinação de nossos pensamentos terríveis para o negócio que temos em mão. Foi a maldição que acompanhou Jonas quando ele se afastou da presença do Senhor e de seguir as suas ordens, né? Ele seguiu vaidades mentirosas. É a praga peculiar que é designada no caminho da providência e os procedimentos justos do Senhor para acontecer a todos os que não concedem seus corações sobre ele. Eles andam na vaidade de suas mentes e a razão é apresentada. Eles são estranhos à vida de Deus quando nossos pensamentos começam começam a sair ou começam a ir além de debaixo do governo da sabedoria de Deus, a regra da verdade e da estabilidade the rule of truth instability, elas se mexem para cima e para baixo, elas vão para lá e para cá, como mendigos vagabundos e errantes, né, no país de onde viemos. Não há possibilidade de prender qualquer emprego, estabelecê-los em qualquer lugar, antes que estejam sob o olhar de Deus e maravilhados com sua presença, e que não é impossível impedi-los de perseguir a vaidade ou confiná-los à consideração estabelecida do que diz respeito ao nosso dever e conforto. A regra é uma, como ela mesma é acompanhada de estabilidade e descanso. Se uma vez nos desviarmos, não há fim nem inquietude no erro, mas inquietação e vazio. O mar, enquanto mantém o canal, o curso é conhecido, e os navegantes podem dizer como aproveitar sua passagem. Mas se uma vez ultrapassar as margens, ninguém pode dizer mais onde estará ou onde ficará. Nossa imaginação é como um vasto mar, e quando observamos a regra e estamos ordenados pela autoridade dela, conhecemos nossa bússola. Mas uma vez que partimos e não sabemos mais para onde iremos ou onde devemos ficar, temos o cuidado de observar as primeiras divagações e desvios de nossos pensamentos, né? Como eles primeiro se afastam do atendimento ao trabalho em mãos e olhem para o assunto. Tu te pões a meditar, chame-os imediatamente de volta, traga-os novamente para sua tarefa e coloque-os sob o trabalho pretendido. Se muitas vezes eles voam e seguem novas ocasiões em que Satanás ou as corrupções de um homem sugerirem tomá-las na primeira vez, e muitas vezes de novo resolvê-las sobre o serviço, até que finalmente, por costume constante, nossa mente e os pensamentos se curvarão generosamente a seus negócios. Depois de serem mantidos pelos cuidados diários, as nossas mentes trêmulas e desinteressadas são deste feitio. Estamos aptos a sair dos nossos lugares ou de dar assistência aos serviços especiais que o Senhor nos pede nas nossas mãos, e de se deitarem sobre essas coisas que não são pertinentes, e para além do que nos surpreende a apreensão da visão e da presença de Deus, que apelam ao entendimento diário dos nossos pensamentos. Quando nos aproximamos dele, vemos e observamos o nosso descuido e procederemos no julgamento, e executaremos um castigo por isso. É pouco possível manter a inclinação dos pensamentos horríveis para o negócio que temos em mão. Eu tô repetindo. Então, deixa eu só ler aqui essas últimas duas linhas de novo, né? Seguem novas ocasiões em que Satanás ou as corrupções de um homem sugerirem tomá-las na primeira vez, e muitas vezes de novo resolvê-las sobre o serviço, até que finalmente, por costume constante, nossa mente e os pensamentos se curvarão generosamente aos seus negócios, depois de serem mantidos pelos cuidados diários.